palavra ao senador Flávio Bolsonaro. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem. Minha saudação aos doutores Ricardo Zimmermann e Francisco Alves. Presidente, antes de iniciar a minha indagação aos convidados de hoje, eu, como não sou membro efetivo e nem suplente da CPI, queria solicitar a alguém que protocolasse um requerimento para que se discutisse a destituição do senador Renan Calheiros da relatoria dessa CPI. Por uma razão muito simples. Tudo aquilo que debatimos antes do início dos trabalhos sobre a sua suspeição e o seu impedimento, discutíamos, então estávamos na teoria, a CPI não tinha começado ainda, já se confirmaram com casos concretos, reais. O que aconteceu hoje, essa postura do senador Renan Calheiros em especial, de se levantar da CPI em desrespeito não apenas às pessoas que estão aí hoje para falar e que estão dando uma aula para o Brasil, mas em desrespeito a todos os membros da CPI e em desrespeito ao Senado Federal. Uma postura como essa é reprovável, é a comprovação, a constatação, o carimbo na testa de que ele não tem a menor possibilidade de continuar nessa relatoria. Não é à toa que já se fala em Brasília, presidente Marcos Rogério, o senhor já deve ter ouvido também, o Renan Calheiros sendo chamado de Renan Delanhol. Aliás, deve estar dando inveja ao Deltan Delanhol pela sua metodologia, como conduz os trabalhos aí nessa casa. E quais são os casos concretos e novos? Por isso que eu entendo que a discussão tem que se retomar. Primeiro, hoje, a sua postura de se levantar e sair da CPI é um caso concreto de que ele não atende a um requisito básico de alguém que tem que formatar um relatório final, que se equipara a uma decisão judicial, por exemplo, que vai ser discutida em seguida pelo colegiado. É claro e evidente que ele não respeita o contraditório. Ele já tem uma opinião pré-concebida, como discutíamos antes de começar a CPI, e hoje está mais a prova de que era isso mesmo, que ele não tem a menor condição de continuar na relatoria, porque o princípio do contraditório, presidente, o senhor também é advogado, é um preceito básico, constitucional, que torna, e ao ser desrespeitado, torna qualquer relatório ou qualquer decisão absolutamente nula. E com relação ao seu impedimento, discutíamos do seu interesse pessoal em fazer parte da CPI, em especial de ser relator de uma CPI, por causa do seu filho, que é governador do Alagoas. Pois bem, foi ontem ou anteontem, não lembro agora, ele vota pela não convocação do senhor Carlos Gabas, que é o secretário do Consórcio Nordeste, que comprovadamente fez uma compra fraudulenta. Gastou 48 milhões de reais para comprar respiradores de uma empresa fantasma e que não entregou os respiradores. Está constatado, está evidenciado, é um crime. Um crime que a CPI deveria, em sua grande maioria, estar interessada em investigar. Mas o senador Renan Calheiros, para proteger seu filho, dando a prova real, a prova concreta de que ele está impedido para exercer essa função de relator da CPI, e todo o Brasil assistiu atônito. Então, presidente, fica aqui esse meu primeiro pedido, alguém que entenda, que concorde com o que eu estou dizendo, que possa formalizar isso dentro da CPI. Conhecer as provas, buscar as evidências. Não, ele já veio para a CPI com a sentença debaixo do braço. A cada dia que passa, isso se mostra evidente, isso se faz aparecer com a clareza que não deixa dúvidas para ninguém. Ele não busca comprovar nada, ele já tem na cabeça dele, e agora começa a materializar isso, tudo escrito. Apenas está materializando aquilo que nós já denunciávamos desde o começo. Ele está colocando para fora a sentença que ele construiu lá atrás. Veja, a CPI está se transformando num tribunal de inquisição, que o relator escolhe quem é condenado, quem não é, quem é indiciado, quem não é. O papel que ele deveria exercer como relator ao final da CPI, ele ao longo dela já está fazendo. Ninguém está esperando mais o relatório do relator, porque o relatório dele já está feito. A sentença já está sendo apresentada. É triste isso, é lamentável isso, porque numa CPI, assim como no âmbito do judiciário,
você deve seguir o chamado devido processo legal. Tem as fases do processo. E nessa fase que nós estamos, é a fase da instrução, é da busca dos fatos, das evidências, das confirmações, ou não, daquilo que se pretende investigar. É saber se houve falhas, se houve ações criminosas, se houve omissão criminosa, se houve corrupção, se houve desvio de finalidade no âmbito do governo federal, Ministério da Saúde, estados e municípios. Qualquer coisa diferente disso é pré-julgamento, é ilegal, é abuso de autoridade. Agora o relator escolhe quem ele coloca o carimbo de investigado ou não, quem ele coloca o carimbo de culpado ou inocente. Eu não me lembro de ter tido qualquer deliberação no âmbito da CPI em relação a isso. E olha que não faltei em nenhuma reunião. Não faltei. Mas não me lembro de termos votado qualquer relatório apontando como investigado, como denunciado, como culpado ou inocente, quem quer que seja. Eu lamento que a CPI esteja sendo instrumento para a prática de arbitrariedades, de ilegalidades, de abuso de autoridade. Espero, sinceramente, que esse método, que esse expediente, não seja utilizado para aqueles que fazem parte da estrutura da persecução penal no Brasil. Porque certamente que os brasileiros estão acompanhando o que o parlamento está fazendo, mas aqueles que estão na linha da investigação, nos ministérios públicos Brasil afora, nos tribunais Brasil afora, também estão. Tomara que não tomem como exemplo o que está acontecendo no âmbito da CPI. Os abusos, os excessos, o parlamento que faz leis para disciplinar os procedimentos, para evitar o abuso de autoridade, é o primeiro a descumprir as normas por ele criadas. Isso é triste, isso é lamentável, isso é um desserviço à sociedade brasileira. Em relação a esses requerimentos para a convocação dos diretores do Facebook e YouTube, isso já chegou a ser discutido? Possivelmente deve ser aprovado. Qual é a sua avaliação também em relação a esses requerimentos? O problema é que na CPI, o grupo do G7 denuncia o tempo todo o gabinete paralelo, que eles dizem que existe no âmbito do governo. E eles criaram o gabinete paralelo da CPI. E eles fazem reuniões noturnas, sabe-se lá onde, e deliberam nessa reunião secreta. O que está norteando os trabalhos da CPI são as reuniões secretas do G7, não os requerimentos votados no âmbito da CPI. Nós não votamos requerimento ou relatório parcial que aponta alguém como indiciado, como investigado. Não fizemos. Mas o relator vem aqui e diz que são investigados. Ora, ele está mais poderoso do que os juízes dos tribunais. É algo para ser estudado. Nós vamos ter que reescrever aí alguns capítulos da lei processual brasileira. Em relação à convocação de diretores, né, de Facebook e outras redes sociais, eu acho que isso não é objeto de CPI, sabe? Eu acho que isso não é objeto. A CPI está perdendo foco o tempo todo. Estão fazendo da CPI um instrumento político para constranger pessoas, para ofender pessoas. Enquanto isso, milhares e milhões de brasileiros estão sofrendo com a Covid. E aqui, nessa CPI, buscando causar confusão, colocar médicos contra médicos, cientistas contra cientistas. A troco de quê? A quem interessa isso? A quem beneficia isso? Será que acham realmente que estão contribuindo com alguma coisa? Aí hoje, quando nós temos aqui 2 médicos que pensam diferente, aí os membros da CPI, que são os donos da verdade, os pais da ciência, dizem que em protesto não vão participar e não vão questionar, tentam esvaziar a CPI para não dar tempo a eles de falar, expor seus conhecimentos. Negam a autonomia do médico, negam o acerto
do atendimento clínico dos médicos do Brasil afora? Será que acham que realmente são só aqueles que vieram aqui e que se acham os donos da verdade, que têm realmente o monopólio da verdade em relação ao procedimento, ao tratamento dessa pandemia? Eu prefiro ficar com os milhares e milhares de médicos que estão espalhados Brasil afora, oferecendo aquilo que há de melhor neles, que é o seu conhecimento, que é a sua vocação para cuidar de vidas e salvar doentes. Eu prefiro ficar do lado daqueles do que de outros que muitas das vezes vêm aqui, mas que não estão lidando com o paciente, não estão lá nas UBSs, não estão lá nos PS, não estão lá nos hospitais, não estão lá nos barcos hospitais, lá no Brasil real, o Brasil da ponta, salvando vidas. Essa CPI presta um desserviço ao Brasil. É um palco de horrores. É um palco onde, infelizmente, fazem um espetáculo dantesco, lamentável, brincando com a vida das pessoas. Espero que acabe logo. Espero que acabe logo. E que a gente concentre os nossos esforços em vencer a pandemia e devolver aos brasileiros a alegria de viver livremente, sem tudo isso, com vacina, com tratamento na fase certa, segundo a orientação médica. É isso que eu espero.